Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, programa de 22 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito para o programa desta semana. Hoje vamos falar de freguesias. O Parlamento aprovou uma proposta para a desagregação de 135 uniões de freguesia e consequente reposição de 302 destas autarquias, segundo os limites territoriais que tinham antes da reforma administrativa de 2013. A reforma Relvas, se recorda. Patrícia Machado, olá, boa tarde, bem-vinda. Começo por lembrar que aqui no Concelho de Évora, uma das uniões de freguesia que mais desejava desagregação acabou por não a ter. Falo de São Vicente do Pijeiro e São Mansos, portanto, Vendinha e São Mansos. Aí o desejo não foi cumprido, mas esta desagregação, o que é que representa para a política autárquica? Que importância é que tem, ou não, no teu entendimento? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, ao Francisco e ao Luís Pardal. Nós assistimos nos últimos tempos, de facto, a um processo. É bom recordar, como disseste bem, a famosa Lei Relvas, mas que teve o acompanhamento, tanto na altura PSD e PS, diria que são o pai e a mãe desta lei. Que criou de facto obstáculos muito grandes àquilo que também vamos brevemente comemorar, os 50 anos do poder local democrático, daquilo que ficou consagrado na Constituição e do direito às populações daquilo que é a sua freguesia. E em 2013 assistimos, não estou em erro, perto de 1000 freguesias, né, que foram desagregadas, e desde logo, desde as populações aos seus órgãos autárquicos legitimamente eleitos e que os representavam, a uma forte contestação, o que vinha a revelar de facto uma profunda separação entre aquilo que era a vontade popular e aquilo que era o que uma lei impunha, e uma lei altamente restritiva. É bom lembrar que essa lei colocava um conjunto de pressupostos que criavam limitações, portanto, à possibilidade de ter o direito à sua freguesia. Portanto, poderia dizer que essas freguesias foram, de facto, roubadas às populações. Ora, mais recentemente, também devido a essa luta, houve possibilidade de repor, digamos assim, um direito, que é o direito das populações à sua freguesia. Ainda assim, esse direito foi altamente cortado naquilo que poderia ser toda a sua extensão. Os vários projetos que deram entrada na Assembleia da República, nem todos foram considerados. E, portanto, deste aí um exemplo, portanto, São Manso e Vendinha, mas no distrito também o Campo e um Campinho, portanto, não foram considerados, assim como outros, porque essa lei, é bom recordar, agora mais recentemente para este processo de reposição, havia um conjunto de condicionamentos de prazos, de número mínimo de população, porque havia aqui outras freguesias no Concelho, por exemplo, a Boa Fé e São Sebastião, em que obviamente não foi a argumentação e os condicionamentos tinham a ver com o número de população, que não permitia sequer a população ter a aspiração de voltar a ser freguesia. Pronto, mas como referiste, São Manso e Vendinha prende-se com uma questão de prazo de entrega na Assembleia da República, depois do 21 de dezembro de 2022. Ora, o próprio Tribunal Constitucional, a propósito de um outro caso, veio dizer que aquilo era o início do processo e não o fim. E, portanto, agora recentemente, portanto, houve aquela comissão que deu o parecer e a Assembleia da República, os 230 deputados foram chamados a pronunciar-se. O PCP apresentou um projeto de lei para a reposição de São Mansos e de São Vicente do Pijeiro, Vendinha, por considerar que, naturalmente, até aproveitando essa expressão do Tribunal Constitucional, que não havia nada naquele processo que impedisse devolver as freguesias àquelas populações. Ora, o PS e o PSD nem sequer, assim como o CDS, chega a Iniciativa Liberal, mas estes dois partidos têm particulares responsabilidades, até pelas suas responsabilidades no plano local, portanto, impediram que este projeto de lei sequer fosse a votação. E, portanto, esse projeto nem teve a oportunidade de ser votado na Assembleia da República. E, portanto, acho que há aqui, de facto, uma separação muito grande e um prestar de contas que, nomeadamente, estes partidos têm que fazer às populações destas freguesias, porque é que não as querem devolver. E, portanto, acho que há aqui uma exigência, naturalmente, de retomar novamente o processo nos órgãos deliberativos, quer a Assembleia de Freguesia, quer a Assembleia Municipal, para que se cumpra a vontade das populações. E, portanto, diria que isto foi uma demonstração daquilo que deveria ser o poder local, né, democrático, e a sua defesa. E, portanto, valorizar muito tudo aquilo que foi alcançado no distrito. No distrito foram várias freguesias, no Concelho de Montemor, de Portel e de Arraiolos,
E, portanto, acho que essa é uma saudação àquela luta das populações, aos órgãos autárquicos que os representavam e, naturalmente, continuar a luta para aquelas que não foi possível, mas que têm todo o direito a ver reposta à sua freguesia. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. O Luís Pardal hoje está à distância, mas julgo que os ouvintes poderão ouvi-lo perfeitamente. Para quem segue na versão de vídeo, certamente irá vê-lo. Luís, boa tarde, bem-vindo. Começámos por dar também este exemplo de São Manso Rendinha, que acabou por não conseguir a desagregação, mas no teu entendimento, o que é que representa para o poder local esta desagregação de 135 uniões de freguesia no país? Que importância ou não é que esta decisão tem? Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos meus colegas, à Patrícia, ao Francisco, ao Luís, que nos guia hoje, e aos nossos ouvintes. O facto de estar à distância, tive aqui um problema na ligação e, portanto, grande parte da intervenção da Patrícia eu não consegui ouvir nas melhores das condições. E, portanto, se ela dirigiu a algum argumentário, eu não tive a oportunidade de ouvir e, portanto, não consigo responder-lhe. De qualquer das formas, sobre este assunto, portanto, com certeza que já muito foi dito em termos de enquadramento, portanto, da Lei Relvas. De facto, isto foi num contexto da Troika e que foi um processo em que avançou pelo governo do PSD-CDS sem ouvir as autarquias. Portanto, esta é uma realidade. Aliás, houve uma forte contestação na altura, como sabemos. O processo ainda teve uma antecâmara, ou seja, houve uma parte, houve uma altura em que as autarquias foram ouvidas, mas o efeito não era aquilo que era o esperado por parte do governo, portanto houve muita contestação e a seguir o governo e a Relvas decide unilateralmente fazer esta agregação. Naturalmente que veio criar aqui conflitos em termos daquilo que é a gestão autárquica. Portanto, nós tivemos muitas uniões de freguesia, sobretudo uniões de freguesia rurais, que têm determinadas características em termos sociais, em termos culturais e históricos. Portanto, aldeias ou vilas que distavam quilómetros de distância, que nada tinham a ver uma coisa com a outra, como se costuma dizer, e que, de um momento para o outro, passaram a união. Ora, aquilo que nós tivemos hoje foi uma oportunidade que, na verdade, já deveria ter acontecido há mais tempo, mas foi um governo do PS que iniciou e que disputou este processo e que permitiu hoje a desagregação, digamos, de alguma forma, pelo menos a discussão. Só que isso levou, a verdade é que demorou muito tempo. Portanto, isto houve uma grande concertação social com a Associação Nacional de Freguesias, com a Associação de Municípios. Portanto, todo o processo foi muito longo. Mas eu também acho que é importante nós fazermos uma apreciação daquilo que são os dados que nós temos. Ora, em 2013 foram cerca de 1.150 freguesias que foram, digamos, reduzidas. E atualmente, o processo que nós tivemos agora, portanto, foram repostas cerca de 300. Bem, se nós formos analisar por estes números, também significa que o tempo também trouxe a muitas juntas de freguesia e uniões de freguesia uma estabilidade que era necessária. Portanto, se eu por um lado critico aquilo que foi a Lei Relvas, por outro lado também acho que deve de haver bom senso e olhar para aquilo que são os números e olhar para aquilo que são as manifestações de interesse e percebermos que apenas 300 freguesias deram e conseguiram consolidar este passo. Significa que também nem tudo foi mal. Agora, o que é que acontece? Este processo é altamente burocrático. É altamente burocrático. E muitas juntas de freguesia e uniões de freguesia ficaram pelo caminho pela burocracia que está inerente. E, portanto, eu também não acho que deve ser pela Secretaria que outras uniões de freguesia não possam dar o passo. Enfim, o exemplo que nós temos em São Mansos e São Vicente do Pigeiro, e a Vendinha, aquilo que nós temos foi um pouco isso. Portanto, a lei nem sequer era totalmente clara. Aliás, até há bem pouco tempo
discutia-se isso, não é? Portanto, a lei não era totalmente clara qual é que era a data limite para a entrega da documentação. O processo tem que ir à Assembleia de Freguesia, à Assembleia Municipal, a partir daí vai para o Parlamento e, portanto, eu acho é que nenhuma união de freguesia que pretenda fazer a desagregação deve ficar pelo caminho por uma questão burocrática. Portanto, estas 30 freguesias que ficaram aqui na calha devem ter oportunidade, e outras, se assim o entenderem, devem ter oportunidade de dar este passo. Portanto, é algo que deve ser reposto no futuro. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. E no teu entendimento, o que se ganha, o que se perde com esta decisão? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Luís Matias, Patrícia e Luís Pardal. Esta desagregação de freguesias, à partida, corresponde inteiramente à vontade das populações. Falamos de votações em Assembleia de Freguesia, portanto, aqui à partida com os intervenientes políticos, ou pelo menos as forças políticas representadas, não quer dizer que tenha havido propriamente uma manifestação da população, por assim dizer, no seu todo. Portanto, a questão começa logo aí. Portanto, em alguns casos, eventualmente, houve interesse político, noutros, efetivamente, houve auscultação à população e houve, de facto, uma vontade manifestada. É importante dizer que esta reforma administrativa, por mais que lhe queiram chamar Lei Relvas, ela é inscrita no memorando de entendimento com a Troika pelo Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, que tenta lavar as mãos da reforma administrativa, efetivamente foi o pai dela. Mas, como em tudo no nosso país, o Partido Socialista não tem capacidade de execução nem para o bom, nem para o mau, nem para o mais ou menos, portanto, efetivamente não executa nada, e aí teve que ser o PSD e o CDS, por aquilo que aconteceu no decorrer das votações, a assumir aquilo que tinha sido um memorando de entendimento com a Troika e a levar a cabo esta reforma administrativa, que agora, mais tarde, portanto, passados mais de 10 anos, veio-se a comprovar que maioritariamente até fez algum sentido. Portanto, aqui, quem efetivamente pensou nela, não sei se foi uma proposta da Troika em si, se foi uma proposta do governo atual de José Sócrates que fez à Troika, mas a verdade é que tinha algum fundamento, porque efetivamente o nosso país, apesar de haver questões de identidade muito vincadas nesta questão, mas a verdade é que precisava e ainda precisa de alguma operatividade. Portanto, é preciso otimizar recursos no nosso país. Portanto, a nossa divisão administrativa hoje não responde totalmente à realidade das populações. Se nós formos a este caso concreto aqui de Évora e somos à população da Vendinha perguntar se se relacionam mais com Évora ou com Reguengos, as pessoas vão dizer maioritariamente que se relacionam mais com Reguengos. Portanto, aí diríamos que deveria ser uma freguesia de Reguengos de Monsaraz. Mas não é isso que acontece. Portanto, este tipo de situações, se calhar algum dia ainda vai ter que ser objeto de maior consulta à população. Mas também dizer que em 2013 houve, de facto, possibilidade das autarquias se manifestarem. Portanto, as autarquias foram consultadas, algumas se manifestaram, outras não, e aí depois aconteceu uma divisão, como se costuma dizer, a régua e esquadro em Lisboa, que, enfim, nunca é correta, mas ali teve que ser para cumprir efetivamente aquilo que estava em jogo, e, portanto, ou tínhamos ajuda financeira como precisávamos e cumpríamos as regras, ou então essa ajuda financeira não aparecia e tínhamos problemas ainda mais sérios do que aqueles que tivemos. Portanto, eu acho que deve haver alguma honestidade intelectual a encarar estas questões, e não é por terem passado 10 ou 11 anos que nos vamos distanciar da realidade dos factos. Portanto, esta foi a realidade dos factos. Agora, o que é que nós temos hoje no território? Temos cerca de 70% das freguesias que concorda, portanto, no fundo, que consegue, ou que percebeu que efetivamente consegue fazer um melhor trabalho para as populações estando unidas. E temos os casos também concretos aqui em Évora das juntas de freguesia urbanas, portanto, Bacelo e Senhora da Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras e Centro Histórico com São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão. Portanto, são freguesias que foram unidas. No caso do Centro Histórico, a situação ainda é mais caricata. Portanto, antes da reforma administrativa, as 3 juntas de freguesia já eram no mesmo sítio, portanto, na mesma sede. As 2 salas eram partilhadas por 3 juntas de freguesia, portanto, por 3 presidentes, 3 executivos, e os funcionários, 2 funcionários eram partilhados por 3 juntas de freguesia. Portanto, mais sentido não faria, não é? Quer dizer, obviamente que a reforma administrativa teria que acontecer.
No caso de Bacelo, Senhora da Saúde e Malagueira e Horta das Figueiras, nós vemos hoje que efetivamente não há nenhuma vantagem à desagregação. Portanto, não existe uma questão identitária de maior. Claro que naturalmente todas as suas freguesias têm a sua identidade, mas efetivamente há muito mais uma identidade de bairro do que propriamente uma identidade de freguesia nestes casos. Não é como no contexto rural, que é totalmente diferente. Mas nestes casos concretos, nós vemos que a aposta não deve ser da desunião, portanto da desagregação, mas sim do reforço de competências a estas freguesias. Porque efetivamente aquilo que acontece hoje é que são freguesias de grande dimensão, com muitos poucos recursos financeiros e de recursos humanos e materiais também. Portanto, esta proximidade às populações, o serviço às populações, não se consegue optimizar por termos duas freguesias a funcionar em paralelo, com 2 executivos, com 2 assembleias de freguesia, com funcionários, cada um para o seu lado. Não, consegue-se exatamente com esta união e por aí optimiza-se, porque efetivamente, aliás, e a realidade delas, eu creio que não se alterou nos últimos 2 anos, é que cada uma destas uniões de freguesias tem apenas um técnico superior. Portanto, a minha questão à partida é logo, se existisse desagregação, para onde é que o técnico superior ia? Sendo que ambas as freguesias precisariam dele, como todas as freguesias precisam, e muitas delas não conseguem ter, por via do parque de financiamento que têm, que é o caso também do Centro Histórico. Portanto, não consegue ter técnicos superiores. Portanto, acredito que aqui a aposta estratégica nestes casos, portanto, e aqui separando claramente aquilo que acontece em muitos casos de freguesias rurais e aquilo que acontece em freguesias urbanas, e mesmo nas freguesias rurais há casos que não faz qualquer sentido haver uma separação, é preciso efetivamente olhar para esta questão e haver sim uma reforma, mas de capacitação das freguesias, porque sem recursos humanos as freguesias não têm proximidade. Portanto, só para concluir, ter uma freguesia, até mesmo as rurais, que neste caso é uma união de freguesias que tem 3 assistentes operacionais e haver uma separação, portanto ter que dividir estes parques de recursos por 2 freguesias distintas, isto também não serve às populações, objetivamente. Vou por aí para perguntar à Patrícia se esta desagregação agora, nesta altura, depois de tanto tempo de funcionamento de outra forma, pode acabar num presente envenenado, como o Francisco aqui explicava, para algumas circunstâncias. O tal presente envenenado de acabar por se ter um determinado poder público, mas não ter recursos para efetivar esse poder. Isso é uma questão mais funda que naturalmente não nos pode deixar de abordar outras matérias, que é como é que hoje está o poder local democrático. Olha, o tal emanado do 25 de Abril, né, que vamos comemorar, falta pouco mais de um ano para comemorar as primeiras eleições livres para o poder local, o que isso representa e o que isso representou para o desenvolvimento dos territórios e para a defesa dos direitos das populações, a partir daquilo que são competências que devem ser suas e não daquelas que derivam naturalmente da desresponsabilização do Estado para garantir áreas universais, temos vindo aqui a falar, saúde, educação e outras matérias. Portanto, há um problema de facto de valorização da autonomia, dos recursos, da capacitação, nomeadamente por via financeira, mas não só, daquilo que devem ser as autarquias, sejam elas câmaras, sejam elas juntas de freguesia, que não sejam meros balcões de atendimento e de resposta àquilo que o governo quer sacudir, porque vão lá para a tal proximidade que se fala do poder local, não na sua capacidade de resposta e sim naquilo que é o tampão antes de chegar a quem é o verdadeiro responsável. Então esse é um primeiro elemento, para não falar naturalmente daquela verdadeira reforma que também está na Constituição e que deveria de levar o bom porto e que tem sido empatado ao longo dos anos pelo PSD e pelo PS, que é a regionalização, a criação das regiões administrativas. Mas o programa não é isso, mas não queria deixar de sublinhar. Esta questão das freguesias, obviamente, é um exemplo, é um expoente daquilo que significou a criação do poder local. A proximidade, a resposta adequada naturalmente à realidade concreta e, obviamente, com os meios que devem estar consagrados naquilo que é, em função das características próprias, se é rural, se é urbana, da dimensão, da orografia. Há vários elementos que têm que ser tidos em consideração e que, naquilo que deve ser também a lei das finanças locais, daquilo que são os meios para as freguesias de trabalhar. Eu, de facto, não deixo de sublinhar, mas eu acho que não é estranho, porque se o PS e o PSD têm responsabilidades reais nesta reforma administrativa e na vontade de tirar freguesias às populações,
com diversas argumentações, mas o que é facto é que foi contrária à vontade de grande parte das freguesias. Elas foram cerca de 1000. Obviamente, a lei criada limita até a possibilidade de apresentação de propostas neste momento. É bom recordar que passaram 12 anos, desde que isto começou, 10, porque foi há cerca de 2 anos, ou um pouco mais, e depois, agora não porque há eleições. É bom lembrar que as freguesias foram roubadas num ano de eleições autárquicas e, portanto, isso não é argumento. Passaram estes anos, obviamente que há determinados processos que vão criando habituação, não se ilude isso, como é óbvio, mas o que é facto é que a vontade de grande parte das populações não mudou. Mas há pouco estava a dar o exemplo da boa-fé. Se a lei limita, a luta não deve parar por causa disso, né? Se é um direito, se é uma coisa justa, não deve ser porque a lei a determinado momento alguém a alterou. Né? Estamos agora a ver aí o Trump, né, que chega lá e veta tudo e altera todos os decretos que tinham sido anteriormente. Portanto, deixa passar Portanto, não é por uma lei que passa a ser justo. A lei pode ser justa e a lei pode significar coisas injustas e contrárias à vontade. A boa-fé não tinha direito? Vamos discutir, que se diga. Não tem direito. Né? Não tem direito, aquela população não tem direito. Naturalmente, com os meios adequados àquela realidade em concreto. Chama-se Vendinha. É bom a gente recordar que não é só por uma questão administrativa. Em primeiro lugar, a mesa da Assembleia Municipal teve aqui enormes responsabilidades. Porque havia o aperto, nomeadamente na Assembleia de Freguesia, nomeadamente do eleito da CDU, mas que para insistir para o procedimento na Assembleia de Freguesia, o procedimento foi feito, havia o parecer da Câmara, estava tudo dentro dos prazos, chamou-se e alertou-se à mesa da Assembleia que aquilo tinha prazos. E eles não tomaram as medidas para que aquilo fosse no tempo, porque o processo não tem qualquer tipo de problema. E pode novamente ser colocado. Há o parecer do Tribunal Constitucional. É caso para perguntar o que é que os restantes partidos, quer na Assembleia de Freguesia, quer na Assembleia Municipal, vão fazer agora. É bom recordar, como há pouco disse, que o PS e o PSD não deixaram este projeto de lei em concreto de São Manso e Vendinhas ir à votação na Assembleia da República, sequer. Pronto, eu também queria colocar esta questão das urbanas e das rurais. O Luís Pardal coloca aqui que nem todas, pronto e tal. Mas é bom recordar que já quando este processo iniciou-se, já no mandato de 2021, houve esta insistência para que se considerasse a desagregação de Malagueira, Horta das Figueiras e do Bacilo Senhora da Saúde. Já não se fala do centro histórico, que de facto era uma realidade diferente. Mas esse processo acabou por não Porque os executivos do PS, a maioria PS, quer numa união de freguesias, quer noutra, não quis. Não quis, é bom que isto se diga, não quis que as freguesias fossem devolvidas. É tudo malha urbana, é verdade. Mas é de uma dimensão extraordinária. Malagueira e Horta das Figueiras é talvez o segundo concelho, entre aspas, do distrito, em termos de população. Obviamente, 2 freguesias não é o mesmo que uma. E, portanto, não se tente iludir que seriam os mesmos meios tal e qual para as 2 freguesias. E, portanto, há aqui responsabilidades políticas e há uma necessidade, naturalmente, de continuar a corresponder às vontades das populações. E Samanço e Vendinha tem o direito naturalmente de ver desagregadas e agora é bom que se perceba qual vai ser a vontade política do PS. Pergunto ao Luís Pardal precisamente o mesmo que perguntei à Patrícia, se esta desagregação agora pode transformar-se num presente envenenado para estas novas ou refundadas freguesias. Eu acho que há aqui algumas questões que precisam de ser desmistificadas, que é, em primeiro lugar, o que é a proximidade. Não é? É que nós dizemos que as juntas de freguesia são instituições de proximidade. E eu questiono o que é isto da proximidade. É o quê? O presidente da junta de freguesia saber o nome de todas as pessoas que vivem na freguesia? É o presidente da junta saber o nome de todas as ruas? É ser simpático para as pessoas e para a população? Quer dizer, o que é isto da proximidade? A proximidade mede-se com capacidade de resposta. E se nós não tivermos juntas de freguesia que tenham capacidade, sobretudo operacional, de resposta àquilo que são os problemas nas ruas, aos problemas das pessoas, se nós não tivermos essa capacidade, se as juntas não tiverem essa capacidade, não há proximidade, nem há junta de freguesia ou número de executivos que valham. Não é? Quer dizer, o Bacilo e Senhora da Saúde é uma freguesia que tem 18 mil pessoas e tem um trabalhador operacional de quadro. Até esse operacional ia para onde?
não é? Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. A proximidade mede-se com capacidade de resposta. E nós temos aqui um exemplo do Conselho de Évora, em que temos uma Câmara Municipal que não delega competências nas juntas de freguesia. Nós vamos à junta de freguesia, à União de Freguesias de Estremoz, e vimos que em dezembro construíram um pavilhão com 400 metros quadrados. É a unidade operacional daquela junta de freguesia. É um excelente exemplo. E isto acontece porquê? Porque a Câmara Municipal entende reforçar aquilo que é a capacidade de resposta da junta de freguesia. Isto é que tem que ser falado. Uma freguesia urbana com 30 bairros, as pessoas que vivem lá no bairro Y, não é? Quer dizer, não dizem, eu sou da junta de freguesia da Senhora da Saúde, eu sou da junta de freguesia da Malagueira. Não, as pessoas dizem, eu moro no bairro de Santo António, eu moro no bairro da Casinha. Portanto, há aqui uma diferença clara daquilo que é a malha urbana rígida com aquilo que são identidades de aldeias, de vilas, em que a junta de freguesia se sobrepõe com aquilo que é a freguesia, com aquilo que é a aldeia, com aquilo que é a vila. E, portanto, é nessas situações que é importante serem repostas, sobretudo por questões sociais, de identidade e culturais. Agora, as outras questões de urbanidade precisam de ser reforçadas com competências, senão não vamos lá. E depois, o que é isto? A vontade da população. Isto também é discutível. O que é a vontade da população? Houve algum referendo? Não é? Quer dizer, então as câmaras municipais, enquanto entidade de gestão do Conselho, deveriam, em alguns no tempo, fazer referendos. Façam referendos em termos de concelhios, não é? E depois, a partir daí, conseguimos apurar. Agora, nós já houve a vontade da população. A vontade da população é ter os problemas delas resolvidos. É chegar à junta de freguesia e a junta de freguesia ter capacidade de lhe responder com situações concretas. E para isso as câmaras municipais precisam de abrir mão daquilo que é, neste caso, a visão de Évora, uma gestão centralizada. Isto é que é a vontade da população, é que lhes sejam resolvidos os problemas. E depois, também não é verdade que o PS e o PSD tenham vetado aquilo que é a vontade da população de Samanças e da Vendinha, até porque temos lá, e desde o princípio o PS sempre concordou e aliás, sempre defendeu a desagregação destas freguesias. Ser votado, Luís. Mas isso é outra coisa. Portanto, eu acho que aquilo tem que acontecer, como disse há pouco, a Secretaria não pode vetar aquilo que é. A Secretaria no sentido dos prazos. Desculpem lá, quer dizer, o processo está lá colocado, está metido. Então tem que ser apreciado. A votação. Eu concordo com isso. Votariam. Eu sublinho isso perfeitamente. PS não deixou, votou contra ir à votação. Não é isso, é porque tem que se cumprir os prazos. Agora, o dia seguinte... O Tribunal Constitucional emitiu um parecer. Atenção, está bem, mas eu também não discordo disso. O que eu acho é que no dia seguinte este assunto tem que voltar à discussão. E não pode ficar eternamente. Portanto, mas ainda respondendo à questão do Luís, se isto é um presente envenenado. Eu não acredito que seja um presente envenenado. Agora, tenho a profunda convicção que os prazos são muito apertados até às eleições autárquicas, que é isso que estamos a falar. Francisco, portanto, há uma série de processos burocráticos... para a própria implementação, é isso que alertas, é? O quê? Para a própria implementação, é isso? Sim. Os prazos são muito apertados, há muito trabalho agora a fazer, constituir comissões de instalação, multipartidários, levantamentos de bens e de património. Portanto, há uma série de prazos a cumprir e vamos ver se não vamos ter processos a ficarem pelo caminho porque não conseguem cumprir estes prazos. Lá está, é em cima do joelho. Pergunto isso ao Francisco, precisamente, se podem ficar, então, se também tens esta visão de que podem processos destes de desagregação, afinal, não se concretizarem já este ano. Pode acontecer, é bom dizer que se não acontecerem agora para estas eleições, acontecerão só daqui a 4 anos e meio, portanto em novas eleições, ou pelo menos é aí que as novas eleições autárquicas? Novas eleições autárquicas, porque assim, objetivamente as freguesias não faz sentido separarem a meio de um mandato, não é? Portanto o trabalho tem que ser feito, aliás este trabalho de desagregação para aquelas freguesias que se queriam desagregar já devia ter sido feito há mais tempo, portanto isto já devia estar totalmente terminado, portanto vamos entrar num processo de eleições autárquicas em
quer dizer, as eleições serão daqui a 8 meses, 9 meses, portanto o processo inicia-se bastante antes com a questão das comissões de recenseamento, com todas as tramitações, e naturalmente que aí já a desagregação tem que estar efetuada, quer dizer, como é que isto depois vai funcionar, não é? Quer dizer, são as atuais uniões de freguesias que ainda vão fazer todo esse processo, há comissões que vão fazer esse processo por estas uniões, quer dizer, como é que isto tudo funciona? Portanto, isso tudo tem que ser esclarecido e efetivamente o tempo urge. Os intervenientes políticos terão também muitas outras funções a par daquilo que é o cumprimento das tarefas normais das freguesias, mas também terão compromissos autárquicos com as novas eleições. Portanto, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e eu acho que efetivamente este processo pode ser bastante dificultado para além daquilo que já tem sido o registro que nós temos verificado. Dizer aqui uma questão em relação àquilo que a Patrícia disse, porque, enfim, eu não concordo que as freguesias tenham sido roubadas. As freguesias não foram roubadas às populações. Houve uma reforma administrativa, portanto, dizer que as freguesias foram roubadas parece-me que não é correto. Acho que se queremos falar de roubo, efetivamente poderemos falar daquilo que acontece hoje. Portanto, o que é que está a acontecer hoje às freguesias? E aí poderíamos dizer, apesar de eu achar mesmo assim é uma expressão muito excessiva, mas poderemos dizer que as freguesias hoje estão a ser roubadas pelos municípios. Portanto, os municípios que não transferem as competências para as freguesias que estão descritas no Decreto-Lei 57 de 2019, portanto de 30 de Abril, e que são competências, nomeadamente a ocupação de espaço público, licenciamento de recintos improvisados, gestão de espaços verdes, enfim, uma série de competências que estão elencadas e que os municípios têm que passar para as freguesias, ponto. Não é uma questão de se os municípios gostam ou não gostam, têm que passar. E neste momento há muitos municípios em cumprimento, nomeadamente o município de Évora, que efetivamente não passa estas competências, passou 3 delas já até antes deste decreto-lei, portanto, que enfim, depois as competências nas freguesias depois não eram executadas, mas pelo menos oficialmente tinham sido transferidas, e efetivamente todas as outras não aconteceram, apesar de serem pedidas pelos executivos das juntas de freguesia, e efetivamente não existe essa transferência de competências, portanto não existe um cumprimento da lei. Portanto aqui, e também neste caso o Executivo da Câmara Municipal de Évora em funções é da CDU, portanto tem uma visão sobre a desagregação de freguesias, mas depois não tem esta visão sobre as competências das freguesias, também é muito curiosa, e deixo, enfim, esta questão no ar para que os nossos ouvintes também possam refletir sobre ela. Das freguesias, passamos para o tema que nos traz a Patrícia Machado. Ao mesmo tempo que se assiste a um aumento do custo de vida, os salários e as pensões continuam contidos e a não corresponder às necessidades da vida concreta. Que opções e medidas são necessárias para uma vida melhor? É a pergunta que lança a Patrícia Machado numa semana que começou com muitas notícias sobre, por exemplo, o aumento do preço dos combustíveis. Patrícia Machado, que alterações são necessárias? Consideras, pelo aquilo que aqui entendo nesta questão, que o Governo não está a fazer o necessário, ou as medidas que está a apresentar não são as necessárias para aumentar os salários e os rendimentos? Naturalmente, há as opções que este Governo, mas que não são só deste, mas que este Governo tem tomado, mas ao longo dos últimos anos, os últimos governos, a par da contenção dos salários e das pensões, o benefício, naturalmente, para os grandes grupos económicos. Nós, se verificarmos desde 2021, naturalmente, no início do ano, somos sempre confrontados com esta realidade. Mas se compararmos com 2021, aquilo que é, digamos assim, o nível médio dos preços subiu 16,1%. Mas se formos avaliar aquilo que é, digamos assim, o esforço das famílias para aquilo que são os produtos essenciais, estamos a falar de um aumento de mais de 27%, comparado com 2021. Se falarmos em combustíveis, em habitação, estamos a falar de um aumento de mais de 17%, quase 18%, 17,7%. Ora, nós estamos a pedir sempre às famílias, a quem vive do seu trabalho, das suas pensões, este chamado esforço adicional, porque tem que ser assim, né? É o argumentário que a gente ouve sempre, ora é por causa da Covid, ou por causa da contenção, ou por causa da chamada crise. Portanto, há sempre razões para que naturalmente se aumente o custo de vida,
que estamos a enfrentar todos os dias. Basta ir ao supermercado. Esta questão dos combustíveis esta semana, que nem tem a ver com a inflação, tem a ver com outras movimentações de mercado, ao mesmo tempo que os principais grupos económicos acumulam 35 milhões de euros de lucro por dia. Portanto, nós temos esta questão do aumento dos combustíveis, 5 euros em gasóleo, né, e 3 em gasolina. Ora, em 2023, que é os dados consolidados que existem, só a Galp teve 1.000 milhões de euros de lucro. E quando soubemos os resultados de 24, vão ser ainda maiores, pelos dados que já se sabe de alguns trimestres. Portanto, isto vê-se claramente que há opções. Há opções, vimos no Orçamento de Estado, com a opção, naturalmente, de beneficiar os benefícios fiscais para os grupos económicos, a descida do IRC, porque é quem beneficia, naturalmente, não são as pequenas empresas, são as grandes empresas, e, ao mesmo tempo, que a opção é conter salários. É conter salários, é criar mais dificuldades, salários e pensões. Nós temos um nível de limiar da pobreza cada vez maior. Nós temos, estima-se que há à volta de 2 milhões de pessoas neste risco limiar da pobreza. Muitos destes são trabalhadores, que ao fim do mês vêem-se numa situação em que não conseguem corresponder. Nós estamos a falar de muitas crianças nesta situação. Muitas crianças, cada vez cresce mais o número de crianças nesta situação e, portanto, há aqui opções que, naturalmente, quando se coloca aos caminhos, obviamente é preciso uma alternativa, como é óbvio, porque só valorizando os salários e as pensões, nós estamos numa região onde as pensões são muito baixas, há muito reformado que vive com menos de 350 euros por mês, portanto, que tem que escolher que medicamentos leva para casa e os salários são baixos. E, portanto, isto só se altera, naturalmente, para corresponder à elevação das condições de vida, havendo uma correspondência da distribuição da riqueza por quem a produz. E, portanto, é necessário que os trabalhadores sejam reconhecidos, mas quando se fala em trabalhadores, estamos a falar de, literalmente, todos os trabalhadores. Falamos aqui várias vezes do problema da saúde, sem os médicos e enfermeiros serem valorizados, naturalmente não ficam no Serviço Nacional de Saúde, os professores a mesma coisa. E portanto, as áreas industriais, produtivas, onde podemos acrescentar, naturalmente, as condições para os pequenos e médios agricultores, comerciantes, empresários, portanto, aqueles que fazem movimentar o país. E, portanto, esta questão do custo de vida não tem que ser assim, é fruto de opções, naturalmente, que beneficiam um punhado de muito poucos, em contraponto com as cada vez mais crescentes dificuldades e injustiças que existem no nosso país. Luís Pardal, face a este cenário que a Patrícia aqui desenha e que traz para este sinal, talvez, o governo, o Estado deveria ter uma intervenção diferente, administrativa, política, para aumentar mais o valor das pensões, das reformas e dos salários, seja no setor público, seja também no setor privado. Deveria existir uma intervenção diferente? Isto é muito simples, isto são promessas que não cumpridas, não é? Quer dizer, isto são, no fundo, o PSD veio prometer que resolvia tudo e mais alguma coisa com planos de emergência e estamos a perceber que não há plano de emergência que salve este governo. Portanto, nós temos tido a habitação com um aumento brutal daquilo que são os preços, não é? Portanto, somos o país com o maior aumento de preços da zona euro e isto é resultado de muitas políticas que este governo implementou, nomeadamente com o alojamento local, portanto, com a eliminação da contribuição extraordinária, enfim, com falsas expectativas para a aquisição de habitação por parte dos jovens. Tudo isto entrou numa escalada de aumento dos preços da habitação. Portanto, é isso que nós temos aqui, enfim, um aumento ainda na ordem dos 7%. A par disto, estamos ainda a assistir a aumentos também da eletricidade, da água, do gás, e que vimos que, enfim, o governo pouco está a fazer nestas matérias também. E claramente que aquilo que é os aumentos dos salários não estão acompanhados daquilo que é este aumento. Aliás, pelo contrário, nós tivemos um governo do PSD a dizer que não ia aumentar impostos e aquilo que tivemos foi, ao nível do ISP, dos combustíveis, até um aumento. Portanto, o governo, e aliás o PSD, que foi sempre tão crítico com aquilo que é a receita fiscal e a maior carga fiscal de sempre, pois muito bem. Então, com o aumento do ISP, aquilo que nós temos é um aumento da carga fiscal
é um aumento da receita na ordem dos 750 milhões de euros. Portanto, é isto que nós temos, não é? Já para não falar da questão da educação e da saúde, não é? Aliás, será que hoje já faz os 60 dias do plano que o governo ia implementar, que ia resolver os problemas da saúde? Portanto, infelizmente é isto que não temos. Os salários e as reformas são pilares essenciais e basilares naquilo que é a estabilidade e a capacidade dos portugueses e das portuguesas poderem sobreviver. E aquilo que nós tivemos foi até um Ministro das Finanças, no fundo, a dizer que, logo no princípio, aliás, acho que ainda antes de ser Ministro, já ele dizia isto, que o país não comportava um aumento dos salários. Portanto, ele dizia isto. E, portanto, agora, aquilo que nós temos é um Ministro comedido com aquilo que é uma necessidade elementar. E tivemos, ainda assim, por mais que o PSD não queira admitir, tivemos o PS na oposição assegurar aquilo que foi o aumento das pensões. Por mais que não queiram admitir, esse é um facto. Francisco Brito, no teu entendimento, o Governo podia ter tomado decisões diferentes no que diz respeito aos valores de aumento de pensões e salários para este início de ano? Eu tenho defendido aqui e noutros fóruns que o aumento de salários e de pensões considero que é fundamental para que as pessoas efetivamente melhorem diretamente a sua capacidade e que exista uma melhoria direta do seu bem-estar. Portanto, é preciso haver dinheiro disponível na conta das pessoas. Portanto, se as pessoas não tiverem dinheiro consigo, as pessoas efetivamente não têm melhores condições de vida, porque hoje tudo está baseado efetivamente na aquisição de bens. Portanto, já não existe propriamente uma economia de subsistência como se calhar existia há 5, se calhar não, temos a certeza que existia há 50 anos no Alentejo, e a verdade é que a nossa sociedade funciona com base nesse tipo de mercado, e isso também com o tempo provou que as pessoas teriam melhores condições de vida, como efetivamente têm melhores condições de vida hoje do que tinham há 50 anos atrás. Mas efetivamente as pessoas têm que ter esse dinheiro consigo, e isto consegue-se por via do aumento dos salários e pensões, mas também se consegue abaixar os impostos que estão diretamente relacionados com estes salários ou com as pensões que as pessoas recebem. Porque, efetivamente, o importante é ter dinheiro disponível. Portanto, se fazemos de uma forma ou de outra, enfim, os efeitos não são exatamente iguais, porque, efetivamente, o alívio fiscal potencia muito mais o crescimento económico e, por consequente, também a melhoria das condições de vida das pessoas, do que propriamente, em alguns casos, o aumento direto dos salários, por uma questão até que toca depois muito até particularmente as pequenas e as médias empresas, mas particularmente as pequenas empresas, que ficam completamente sufocadas no aumento de salários e também na carga fiscal que têm associada à sua atividade. E isso efetivamente é um problema. Portanto, gerir um país implica que se olhe para todas estas realidades. Eu percebo que, por um lado, a Patrícia tinha uma visão que é próxima ou espelhada do Partido Comunista e que, enfim, não interessa esta parte, portanto, interessa é subir, portanto, não interessa como é que se resolve a questão, porque, no fundo, interessa esta via mais sindical de exigir que se faça alguma coisa, não interessa como é que aquilo depois se executa ou quais é que são as suas implicações ou danos colaterais. Interessa é exigir, portanto, enfim, é a veia sindical que também corre, o sangue sindical corre nas veias da Patrícia, portanto, percebo isso. Até porque depois formos ver onde é que o Partido Comunista tem poder de gestão, vemos que as coisas não são assim, porque se a Patrícia, ou aliás qualquer um de nós, ou eu, ou o Luís Pardal, fôssemos com esta tendência da Patrícia, tivéssemos esta tendência, neste momento estaríamos a exigir a limpeza do espaço público da cidade sem sequer falar de mais nada, ou de dificuldades, ou de realidades. Portanto, limpem. Porque é que isto não está tudo limpo? Porque é que existem ervas? Porque é que existe lixo acumulado? Porque é que não fazem nada, não é? Portanto, se é tudo tão fácil, porque é que não fazem? Portanto, se é tudo tão fácil ao nível nacional, porque é que não é fácil ao nível local? Portanto, existem realidades, não é? Só para perceberem que, efetivamente, acho que as discussões devem ser sérias. Os argumentos são estes, portanto, são muito claros. São muito claros e creio que toda a gente os entende. A verdade é que
é preciso entender que houve decisões da Assembleia da República que também condicionaram a atuação do Governo. Portanto, o Governo, em termos de Orçamento de Estado para este ano, 2025, ficou muito condicionado por aprovações que ocorreram com a chamada xeringonça, portanto, a relação entre o Chega e o Partido Socialista, que carregaram o Orçamento de Estado com vários milhares de milhões de gastos que não estavam no programa de Governo, portanto, não era opção deste Governo, mas que o Governo, por via destas aprovações, teve que lidar com essa situação. E são situações que, enfim, são questionáveis, não é? Portanto, o caso das escutas, claro que toda a gente prefere andar numa autoestrada e não ter que a pagar diretamente. Agora, na realidade, toda a gente a paga. Portanto, o que é que acontece agora com a ausência de portagens nas escutas? Portanto, com o facto das escutas não serem pagas diretamente pelas pessoas que as utilizam. É que pagamos todos nós. Portanto, a pessoa que está num lar, a viver num lar, por via dos impostos que pagará, portanto, aqueles que pagam impostos, têm rendimentos ainda para isso, estão a pagar escutas sem nunca na vida lá passarem. Portanto, é isto que acontece com esta decisão do Partido Socialista e que ainda por cima é injusta. E nós temos aqui o caso de Évora com a questão da A6, não é uma SCUT, é uma autoestrada, mas é uma autoestrada do interior estruturante para o desenvolvimento do nosso país e da nossa relação com a Espanha, e o Partido Socialista isso também não quer saber. O que interessa é fazer o número na Assembleia da República, condicionar o Governo para que o Governo depois não possa retribuir diretamente às pessoas como quereria, ou pelo menos na medida que quereria, porque efetivamente aumentou o salário mínimo e reduziu o IRS e o IRC como tinha previsto, mas efetivamente queria ir mais longe e não conseguiu por via deste tipo de políticas que tentam, na Assembleia da República, gerir um governo que na realidade não é seu e que os portugueses não lhe conferiram esse tipo de poderes. Patrícia Machado, esta reivindicação de aumentar salários e pensões pode continuar até quando ou de que forma, tendo em conta que, para o bem e para o mal, não tendo uma moeda própria, um aumento de salários e pensões terá um efeito inflacionário, se calhar um pouco diferente do que se tivéssemos uma moeda própria, portanto será um bocadinho diferente ou mais reduzido, mas até onde é que pode ir esta mobilização para reivindicar um salário mais elevado? Até que valor? Também. Isto tem tudo a ver com o que estamos a discutir de opções políticas, portanto, e o resto, permita uma expressão, é conversa. Porque o dinheiro existe. O dinheiro existe. Ele não está bem distribuído. Mas será com aquilo que diz o Francisco de uma redução, por exemplo, da carga fiscal associada, por exemplo, aos rendimentos? Vamos lá ver. Se isso não poderia ajudar a aumentar salários ou não aumentar salários os salários não são aumentados por essa via. Pode haver esta argumentação que fica dinheiro disponível. Mas tudo isso tem alçapões. Pronto, porque obviamente eu começava por esta questão de existe dinheiro. São 365 milhões de euros que foram dados aos grupos económicos por via da redução do IRC. Há ou não há? Estamos a falar de grandes empresas, estamos a falar de Sonais, dessas grandes empresas. Não estamos a falar do pequeno comerciante, do médio comerciante, estamos a falar de grandes lucros. Estamos a falar de 35 milhões de euros de lucro por dia que esta gente faz. Estamos a falar dos tal 1.000 milhões da Galp. Portanto, existe dinheiro. Vamos buscar onde ele existe, naturalmente. Porque o problema é que a opção não tem sido não beliscar sequer os benefícios fiscais. Estamos a falar de 1.500 milhões de euros de benefícios fiscais nos próximos 4 anos. Portanto, com o governo do PSD-CDS e sem a oposição de outros partidos, nomeadamente do PS, tiveram de acordo com estas questões do IRC, porque a montanha pariu um rato relativamente à posição do PS, como é óbvio. Esta questão do dinheiro disponível, sem ser por via do aumento do salário, como é que são as reformas e as pensões? Como é que é a questão das reformas e das pensões? Porque, obviamente, nós temos pensões baixas porque os salários são baixos. Isso depois paga-se mais caro. Nós temos aqui inúmeros exemplos de empresas, nomeadamente instaladas neste Conselho, mas não só por esse país fora, que obviamente o salário base é o salário mínimo nacional. Depois metem mais o subsídio disto, mais o prémio daquilo, e muitos deles para condicionar, de facto, a terem ali os trabalhadores disponíveis e com uma percepção que o seu dinheiro, lá está, rendimento disponível é maior, mas se tiver uma baixa,
quando forem para a reforma, se tiverem necessidade de uma prestação social, o que conta é o salário base, que é o salário mínimo. Muitos trabalhadores não sabem disto, porque naturalmente, face às dificuldades e às desigualdades, o que querem é levar o máximo possível por mês. Quais são as alternativas? É ir buscar dinheiro onde ele existe, porque existe, e é aí que não se quer ir buscar, e dotar os trabalhadores, nomeadamente com uma proposta que foi clara e que o PCP apresentou e que foi rejeitada, que foi os 1.000 euros em 2025, de salário mínimo, o aumento de 15% em todos os salários, no mínimo 150 euros, e nas pensões 5% e 70%. O PS vê-se regozijar com este aumento, que nem sequer faz face ao poder de compra perdido. Naturalmente, os aumentos têm que ser feitos de forma séria e de forma consciente e que não ponham em causa outro tipo de coisas. Mas não é por via de redução de impostos puro e duro, só com este elemento final. Para passar ao Luís é e ainda ao porque Francisco. os trabalhadores que produzem riqueza precisam de ser valorizados por isso. Mas também é preciso um SNS e uma escola pública, por exemplo, que responda a isso. E isso é com o dinheiro, naturalmente, dos nossos impostos. E não para metade do orçamento da saúde e direito para os privados. Portanto, há aqui opções políticas, naturalmente. Sobre opções, Luís Pardal, este caminho passa então por uma nova política fiscal? É aí que é a chave da resolução destas questões? Estão-me a ouvir? Sim. Sim. Não, enfim, há aqui uma questão central que é, digamos, a visão da Patrícia. Eu compreendo, não é? A mim também me chocam os lucros brutais das grandes empresas, não é? Portanto, mas o crescimento económico do país e a redistribuição de receita fiscal, não é, que se vai buscar às grandes empresas não pode estar só baseado aí. Portanto, o aumento dos salários e o aumento daquilo que é a redistribuição pelos portugueses não pode estar sustentado apenas naquilo que é taxado às grandes empresas. Portanto, e é quase como que o ovo de Colombo, não é? Para a CDU isto é o ovo de Colombo, é o dinheiro com esta receita e isto tudo se resolve. E é preciso haver um crescimento sustentado. Também não podemos enganar quem vive neste país, como Luís Montenegro fez dia 4 de março de 2024, em que vou citar, disse o seguinte: nós conseguimos crescer a 3, 4 e 5%. Nós conseguimos. Já conseguimos noutros períodos da nossa história. Portanto, isto estou a citar Luís Montenegro, dia 4 de março de 2024. Isto também não é sério. Portanto, também não podemos dizer isto às pessoas. Mas, enfim, foi a estratégia que Luís Montenegro adotou para vencer as eleições. Enfim, ganhou por um bocadinho, mas foi quem ganhou. Agora estamos a perceber que, afinal, não era assim como andou a propagandear. E, portanto, se os salários precisam de ser aumentados, claro que precisam de ser aumentados. Se, em termos de propostas concretas, como o PS fez, como, por exemplo, no IRS jovem, era uma medida que rejeitava e que prejudicava mais de 80% dos jovens com aquela proposta do IRS. A questão do fim das portagens, como o Francisco estava a dizer, eu compreendo. Foi um trabalho já a ser feito. Aliás, já tinham sido feitas reduções das scooters e já se sabia que o próximo passo era precisamente este, a eliminação das scooters. Eu percebo a questão da A6 e percebo, digamos que, e reconheço também isso, digamos que a injustiça que pode ser criada. Portanto, agora, é uma situação que deve continuar a ser trabalhada e ser revertida, porque, de facto, os alentejanos também não devem ser prejudicados relativamente ao restante do interior do país. E, portanto, para concluir... Luís, para passar aqui ao Francisco, para terminar o crescimento precisa de acontecer, mas aquilo que nós temos estado a assistir é precisamente pelo contrário, e o aumento não tem correspondido àquilo que foi a propaganda apresentada pelo Luís Montenegro. Francisco Brito, a solução passa pela política fiscal? Eu acredito que passa muito pela política fiscal. Obviamente tem que haver aumento de salários e o choque fiscal, estavam a faltar a expressão, o choque agora, fiscal. A questão é que efetivamente existem já medidas no terreno, portanto as pessoas neste momento já têm mais dinheiro consigo, sem que tenha havido propriamente um aumento. Houve aumento do salário mínimo, mas em muitos casos não houve aumento de salário, mas as pessoas já têm mais dinheiro disponível consigo. Porquê? Porque se baixou o IRS e porque existem efetivamente medidas concretas, no caso, por exemplo, do IRS jovem, que é uma medida extremamente importante
importante para que efetivamente possa haver uma entrada no mercado de trabalho mais justa e efetivamente estas questões precisam também de uma outra realidade em termos depois de aprovação, capacidade política e tudo mais, para que existam, portanto, aquilo que neste momento acontece no nosso país é que existe um boicote na Assembleia da República que não permite que o nosso país se desenvolva ou que se reforme como efetivamente deveria acontecer. Portanto, este governo tem a intenção de fazer reformas, portanto, houve uma primeira fase de governação que foi preciso responder no imediato a situações graves que vinham do governo anterior, nomeadamente começar a executar com maior rapidez o PRR. Lembrar que neste momento a execução do PRR estará nos 41%. Portanto, o PRR que foi negociado em 2021, 2022, se não estou em erro, portanto estamos em 2025 e de facto o legado do Partido Socialista foi danoso, portanto houve efetivamente um arrastar e um adiamento da execução do PRR que pode efetivamente, ou deveria efetivamente mexer com a nossa economia e por consequência mexer também com a vida das pessoas do ponto de vista positivo. Efetivamente o PRR teve muitos problemas de planeamento e de desenho, portanto foi muito pensado para o Estado e não para as pessoas e para as empresas, mas efetivamente o dinheiro existe, ou pelo menos poderá existir, portanto poderá vir para Portugal se nós tivermos capacidade de execução e por isso é preciso que ele esteja no terreno. E é isso que este governo começou logo por fazer, com medidas que se sentiram também aqui no terreno, portanto situações que nunca tinham sido... nunca ainda tinham saído do papel e passaram efetivamente para o terreno, nomeadamente também no setor da habitação. Portanto, isto é que importa às pessoas. Claro que depois, numa segunda fase, existe uma capacidade reformista instalada nos partidos do governo que interessa pôr no terreno, interessa pôr nas instituições, interessa pôr na administração central, também na administração local. Agora, para isso acontecer, efetivamente, ou existe consenso, portanto, capacidade negocial de todos os intervenientes políticos na Assembleia da República, ou então existe uma força de maioria que não é aquilo que está a acontecer neste momento. Portanto, nós já ultrapassamos o nosso tempo. Deixa-me só concluir. Portanto, efetivamente é preciso os portugueses perceberem que com a realidade atual e com o Chega e o Partido Socialista com uma união na Assembleia da República, portanto com uma coligação negativa, efetivamente é difícil reformar o país. Vamos ao sim, não, talvez para concluirmos o programa. Patrícia Machado, o que trazes tu? É um sim, mas só antes de dizer, só colocar isto. Gás de petis a 6%. Aumento do custo de vida, né, e os lucros. Portanto, aqui está um exemplo de opções claras. É um sim à extraordinária manifestação que houve no passado sábado, de quase 100 organizações em defesa da paz no mundo, que juntou em Lisboa milhares e milhares de pessoas, também aqui muitos de Évora, e, portanto, esta valorização da continuação da luta pela paz, que é mais do que nunca necessária. Luís Pardal, um sim, não, um talvez? Esta semana, enfim, está marcada pela tomada de posse de Donald Trump e o meu não é porque, de facto, é chocante ver... No Donald Trump, às tantas já não surpreende, mas as movimentações que estão em torno dele, sobretudo naquelas grandes empresas, das tecnológicas e das redes sociais, portanto, que dominam e que têm capacidade para influenciar aquilo que é a nossa leitura sobre o mundo. Porque, de facto, Donald Trump está lá longe, mas o Instagram, o Facebook, as redes sociais, os carros estão presentes no nosso dia-a-dia e ver estas pessoas ali deixa-me preocupado. Um sim, não, talvez, Francisco Brito. Ora, eu trago o não de uma situação que é preocupante, portanto, como sabem, houve transferência de competências do Estado Central para as autarquias e a Câmara de Évora recebeu competências também na área da saúde, nomeadamente da manutenção dos centros de saúde, e aquilo que acontece neste momento, nomeadamente na Unidade de Saúde Familiar Éborai, é preocupante, portanto, a Câmara Municipal não tem feito as manutenções que devia, portanto, neste caso temos uma Unidade de Saúde Familiar que tem vários pisos e que há bem poucos dias estava já com 8 dias acumulados sem elevador, portanto, sem estar a funcionar, uma responsabilidade que passou para o município. Portanto, o meu não é esta situação preocupante e esta incapacidade da gestão da CDU de conseguir efetivamente responder à necessidade das populações.
É assim que chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez de 22 de janeiro. O programa estará de regresso de hoje uma semana, novamente aqui na DNFM, onde iremos falar sobre o que é importante na nossa vida do dia-a-dia. E cá estarão a Patrícia Machado, o Luís Pardal e o Francisco Brito. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana, na DNFM, também na página dnfm.com e no canal do YouTube. Boa tarde.